Um cristão pode ser salvo se não frequentar igreja? Esse é o tema do vídeo de hoje. Os igrejados e os desigrejados. Fica comigo para que possamos refletir sobre este tema, mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo. Os igrejados precisam da igreja para dizerem que são de Jesus. Os desigrejados precisam de Jesus para dizer que são igreja. O que essa frase quer dizer? Essa frase é de minha autoria. Os igrejados, aqueles que frequentam uma igreja, um templo, uma instituição com CNPJ, com estatuto, com normas e regras, com dogmas, estes precisam frequentar a igreja para dizer que são de Jesus. Ou seja, eu preciso frequentar uma igreja para dizer que eu sou de Jesus. Essa é uma mentalidade daqueles que são os igrejados. Então, para eu ser de Jesus, para eu ser salvo, eu preciso frequentar uma igreja. Está errado isso? Vamos refletir. Agora, aqueles que os igrejados denominam de desigrejados, eles precisam de Jesus para dizer que são igreja. Ou seja, aquele que não frequenta uma religião específica, uma denominação específica, regimentada, ele precisa de Jesus para dizer que ele é a igreja viva de Cristo. A Bíblia é muito clara em dizer que a igreja de Cristo somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz o seguinte: por acaso vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós? É a própria Bíblia dizendo que eu sou templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós. E a mesma Bíblia diz: eu não habito em templo construído por mãos humanas. Assim diz o Senhor. Vamos começar aqui por Jesus. Jesus é evangélico? Jesus é católico? Não. Jesus era um judeu que instaurou o reino dos céus. Jesus não fundou igreja. Jesus não é evangélico e Jesus não é católico. Jesus, humanamente falando, judeu. Ponto. Segundo ponto. Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, eles estavam em uma igreja ou em uma casa. Eles estavam reunidos em oração em uma casa e ficaram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos se reuniam em casas, ou seja, faziam ajuntamentos, e a doutrina de Jesus, a doutrina da palavra era ensinada. O apóstolo Paulo foi incumbido de fundar igrejas vivas em ajuntamentos em outros países. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi separado apóstolo dos gentios. E quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Os judeus eram e é o povo escolhido de Deus. O apóstolo Paulo veio para nós que não somos judeus. A primeira igreja institucionalizada foi no Império Romano, a Igreja Católica Romana. E em 1500 houve a Reforma Protestante, protagonizada por Martim Lutero. Ele era um monge da Igreja Católica que não concordava com as práticas dogmáticas da Igreja Católica vigente naquele ano. E o que ele fez? Escreveu as 48 teses, e pregou na porta de uma igreja católica. E ele foi descomungado.
E se assim podemos dizer, hoje, por causa dessa reforma protestante, existem os evangélicos. Então você tem os católicos, uma instituição religiosa, e você tem os evangélicos, os protestantes, uma instituição religiosa. E os cristãos? Quem são os cristãos? São os imitadores de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos, foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo, através do seu testemunho de vida diário. O apóstolo Paulo diz o seguinte: nós somos a carta escrita. Um grande pensador da igreja disse o seguinte: pregue e, se for possível, use palavras. Mariosa, aonde você quer chegar com tudo isso? Existe uma mentalidade que aquele que não frequentar a igreja, a instituição, esse não será salvo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o contrário. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, eu não posso frequentar a igreja, Mariosa? Pode frequentar a igreja, sim. Eu vou ser salvo? Acredito que sim. A salvação é individual, cada um prestará conta a Deus de si. Mas, se eu não frequentar a igreja, eu não vou ser salvo? Lógico que vai. A diferença é, tá bom, eu não frequento igreja, instituição, CNPJ, porque eu sou a igreja viva de Cristo, ok? Mas eu tenho uma vida de santificação, eu sou um imitador de Cristo. As pessoas, quando olham para mim, elas dizem, esse aí se parece com Jesus. Ou seja, frequentar a igreja não me dá garantia de salvação. Eu posso frequentar a igreja e ir para o inferno. E posso não frequentar a igreja e viver como Cristo, viver o evangelho de Jesus e ser salvo. Então, frequentando ou não a igreja, o que eu quero dizer para você, Jesus é o Senhor e Salvador. Senhor, você é submisso a Jesus? Você tem vida na palavra? Você é cheio do Espírito Santo? Você tem uma vida de oração e de adoração? Você pratica o amor de Cristo em sua vida diária? Porque tem gente que não frequenta a igreja e vive o evangelho de Jesus. Não frequentar a igreja não é sinônimo de viver uma vida dissoluta e falando que é de Jesus. Porque tem gente dentro da igreja que faz isso. Então, entre elas por elas, não vai adiantar nada. Eu não frequento igreja, mas tenho uma vida no evangelho. Ok, top. Eu frequento a igreja e tenho uma vida no evangelho. Ok, top. Então nós temos que quebrar este paradigma de que só frequentando igreja para ser salvo. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Se você não concorda com esse vídeo, deixa aqui o seu comentário respeitoso. Se você concorda, também deixa aqui o seu comentário. Se você não concorda, é só dar um dislike. E se você concorda, é só dar um like. Que Deus abençoe sua vida. Amém.